Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria receber você aqui na nossa aula inaugural do curso As 7 Moradas e os Graus de Oração. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você por ter confiado no nosso apostolado, ter feito a inscrição em nosso curso e estar junto nessa jornada conosco. Antes da gente entrar no tema da nossa aula, a primeira aula, cujo tema é a vida espiritual, é uma interiorização progressiva, eu queria dar alguns avisos para você. Primeiro aviso, encare o curso não simplesmente como uma coisa teórica, mas como uma oportunidade de conhecer aquilo que os santos descobriram, desbravaram e trazer esse conhecimento para aplicação na sua vida. Eu não sei em que estágio da vida espiritual você que acompanha esse curso está, mas com certeza ele vai poder lhe ajudar em muitos percursos da sua vida. Esses vídeos você vai ter acesso a eles permanentemente, é só conservar o link e você vai poder revisitá-los sempre assim que você achar necessário, certo? Compreenda também que, independente de qual seja o estágio espiritual em que você está, e não é bom a gente ficar tentando analisar, eu estou na terceira, na quarta morada. Não, a gente não precisa ter uma certeza em relação a isso, até porque isso é meio fluido. Mas aquilo que eu vou ensinar em cada uma das moradas se aplica nas demais. Como assim, Danilo? Por exemplo, aquilo que eu vou ensinar nas quintas moradas, se aplica a todas as pessoas. Claro que aquilo que está nas quintas moradas é uma ênfase maior sobre a realidade daquele estágio da nossa vida espiritual. Mas, por exemplo, a virtude da obediência, que é a grande nota de uma pessoa que chegou na quinta morada, a obediência total à vontade de Deus. A forma de viver, e como a Santa Teresa vai falar sobre ela nas quintas moradas, ilumina a forma como a gente deve viver a obediência desde o início da nossa caminhada na vida interior. Então, cada módulo ele vai trazer informações importantes sobre aquelas moradas, mas que podem ser aplicadas em todos os momentos da nossa vida espiritual, tá? Isso aqui é importante de você entender, Então sempre busque estar com papel, caneta. Se você quiser, reveja as aulas, A cada 15 dias nós teremos as nossas aulas de discipulado, onde nós vamos tirar dúvidas, explicar algumas questões, aprofundar aquilo que vocês acharem conveniente aprofundar, ou explicar melhor aquilo que vocês acharem conveniente explicar, para que a partir disso nós possamos cada vez mais crescer. Então o intuito desse curso é ajudar você a crescer na sua vida interior a partir do magistério de Santa Teresa e de vários outros santos e teólogos, doutores da igreja, que nos ajudem também a compreender melhor o pensamento da nossa santa, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula, Como eu falei no começo, a vida espiritual é uma interiorização progressiva. Esse é o tema. Por que nós vamos começar com esse tema? Porque esse tema, ele dá ele dá a plataforma necessária para que eu compreenda o pensamento de Santa Teresa. Tá? Porque isso está na raiz do pensamento de Santa Teresa, isso está na raiz do livro que nós vamos trabalhar, que é o Castelo Interior, ou Moradas, que a vida espiritual, como Santa Teresa a compreendeu, é de fato uma interiorização progressiva. E isso parte de uma verdade de fé que ela entendeu e que ela registrou de maneira luminosa, mas que não é uma descoberta original, de Santa Teresa. Não é uma descoberta única, até Santa Teresa ninguém tinha falado isso. Tanto é que no Caminho de Perfeição, lá no capítulo 28, no ponto 2, Santa Teresa vai falar sobre essa verdade, que vai embasar a nossa aula de hoje, citando Santo Agostinho, uma passagem muito famosa de Santo Agostinho. Então lá no Caminho de Perfeição, Santa Teresa vai dizer assim: vede que Santo Agostinho falou que o procurou em muitos lugares e só veio a encontrá-lo dentro de si mesmo. Aquele trecho famosíssimo das Confissões, onde Santo Agostinho vai falar, estavas dentro e eu fora, até a irmã Patrícia musicou
esse trecho das confissões, e Santa Teresa está comentando aqui, né? Pensar, e aí olha o que ela vai falar: pensais que importa pouco a uma alma dissipada entender essa verdade, de que Deus está dentro de nós, e ver que não precisa para falar com seu Pai eterno, ou para regalar-se com ele, ou seja, deliciar-se na sua presença, ir ao céu, nem falar em altos brados, por mais baixo que fale, ele está tão perto que a ouvirá. Do mesmo modo, ela não precisa de asas para ir procurá-lo, bastando pôr-se em solidão e olhar para dentro de si. Olha o requisito para buscar o Senhor: pôr-se em solidão e olhar para dentro de si, porque aí Deus habita. Então veja, a primeira verdade que nós precisamos entender para fundamentar a nossa vida interior, e aí entenda por que os santos e a teologia da Igreja Católica fala tanto em vida interior, é porque essa vida que brota de dentro de nós, porque dentro de nós Deus está presente. Tá? Então, no livro, para a gente começar a trabalhar o nosso livro, o curso sobre as moradas, no livro das moradas, já tratando das primeiras moradas, Santa Teresa já começa, né, a ilustrar o livro com a ideia do castelo, né, a alma como um castelo. Ela vai dizer assim: consideremos a nossa alma como um castelo, feito de um só diamante ou de um limpidíssimo cristal. Nesse castelo existem muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. Se refletirmos bem, irmãs, veremos que a alma do justo é nada menos do que um paraíso, onde o Senhor acha as suas delícias. Então Santa Teresa ela vai comparar a alma com uma espécie de morada. Que espécie? Com espécie de habitação, um castelo, né? E não só um castelo, mas um castelo de diamante, de um limpidíssimo cristal. Ou seja, ela está trazendo aqui a noção da preciosidade que é a alma humana. Essa é a primeira coisa que você precisa entender isso. Por quê? Porque a alma humana foi criada para encontrar-se com Deus, mas mais do que isso. A alma humana foi criada para ser a habitação do Altíssimo, a habitação da majestade. Então isso aqui, meu irmão, você já tem que começar a guardar no seu coração. Anota aí se você quiser. Porque veja, essa dignidade da alma humana, ela já demonstra qual é o sentido da nossa vocação. Veja, a alma humana ela é dotada de uma grande capacidade, de grandes coisas. Em outro trecho do livro aqui do Castelo Interior, Santa Teresa vai falar sobre isso. Quando ela diz assim: quando se fala da alma, nada é pequeno. Nada é pequeno. Por quê? Porque a alma foi feita para coisas grandiosíssimas. Porque ela é um castelo. Essa é a metáfora que Santa Teresa vai usar. E um castelo é um lugar onde o nobre reside, onde os reis residem, né? E aí no ponto 3 ainda do capítulo 1 das primeiras moradas, Santa Teresa vai dizer assim: consideremos agora como este castelo tem muitos aposentos ou moradas, umas nos altos, outras embaixo, outras dos lados, mas no centro, no meio de todas, está a principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. Então Santa Teresa ela está trazendo aqui a nós uma compreensão. Veja só, primeiro ela compara a alma com um castelo cheio de moradas. Um castelo que tem uma beleza impressionante. Por que é tão belo? Pela dignidade para a qual ele foi feito, né? Castelo já indica algo. Quem mora num castelo não é um plebeu, né? Não é uma pessoa qualquer. Mas ela vai dizer, esse castelo tem muitas moradas e existe uma no centro onde, né, se passam as comunicações mais secretas, ou seja, mais íntimas entre Deus e a alma. Mas Santa Teresa vai avançar nessa compreensão ainda no capítulo 2, tratando das primeiras moradas, porque aqui ela está assentando as bases, né, do pensamento dela. Ela vai dizer assim: voltemos agora ao nosso castelo de muitos aposentos. Não haveis de imaginá-lo uns depois dos outros, enfileirados. Imagine, várias fileiras, né, de aposentos, como uma vila, por exemplo. Não. Ponde os olhos no centro. Aí está o salão principal, onde se encontra o rei. Olha a evolução do pensamento aqui nesses 2 primeiros capítulos de Santa Teresa. Um castelo feito de um material preciosíssimo. Um castelo onde tem muitas moradas. E no centro das moradas, na principal delas, né, que está lá no centro, se passam as comunicações mais íntimas entre Deus e a alma. Mas não é só que esse é o lugar das comunicações, é que esse é o lugar onde Deus reside na alma. Ela vai dizer: ponde os olhos no centro, aí está o salão principal, onde se encontra o rei. Considerai-os como um palmito. Não sei se acho que você já viu um palmito, é um vegetal, né, que tem várias camadas. E ela vai dizer assim: para chegar à medula saborosa do palmito, há muitas camadas envolvendo-a inteiramente, camadas que circundam, né?
Assim também aqui, em redor e também por cima deste salão, há muitos outros salões. Né? Ou seja, dessa morada onde o rei se encontra. Muitos outros salões iluminados pelo sol, que reside no centro e se comunica a todas as dependências. Então, veja que aqui nós começamos a entender a lógica de Santa Teresa. Veja, o que está por trás da compreensão da vida espiritual? Está por trás da compreensão da vida espiritual a natureza da alma humana. Para que a alma humana foi feita? Quem reside na alma humana é ainda mais importante. Né? Na alma humana está presente Deus. Deus é aquele que, na alma humana, né, lhe dá toda a sua beleza. É aquele que dotou a alma humana de uma capacidade tal, né, para que essa alma atenda ao propósito para que foi criada. Por isso que essa alma é um castelo e não um casebre. E essas muitas moradas, a gente vai entender depois essa metáfora ao longo do nosso curso, né? Elas indicam um caminho da alma rumo àquilo onde Deus, né? Aquilo que Deus colocou para ela. Mas aqui a gente começa a entender, né, que uma verdade de fé absoluta, que a gente viu ali Santa Teresa citando Santo Agostinho, a gente poderia citar milhares de outros santos, ou a própria doutrina da igreja, documentos do magistério da igreja, mas a gente vai ficar com Santa Teresa, tá? Só que essa presença de Deus na nossa alma, ela se dá de duas maneiras. A primeira forma como essa presença de Deus se dá na alma, a teologia chamou de presença ativa de imensidade. Danilo, o que é presença ativa de imensidade? A presença ativa de imensidade é a presença atuante de Deus pelo fato da sua onipresença e da sua onipotência. Olha só o que eu falei. A presença ativa de Deus pelo fato da sua onipresença e onipotência. O que é isso, Danilo, que você está falando? Deus é o ser absoluto. Ele se revela a Moisés, eu sou aquele que sou. Né? No Apocalipse temos lá, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Quando o próprio Deus vai falar também o nome a Moisés, que nome direi a eles? Moisés pergunta e Deus fala, diga que eu sou. Falou com vocês. Deus é. Deus não é algo, Deus simplesmente é. Ele é o ser. O que isso significa? Ele é o ser absoluto. E todos os outros seres ganham o ser de Deus. É Deus quem sustenta a criação. Falando de uma maneira mais clara. Nós só existimos porque Deus sustenta com seu poder criador a nossa existência. No momento em que Deus tirar o pensamento de nós, no momento em que Deus não nos sustentar na existência, nós voltamos ao nada. Então, a primeira forma com que Deus está presente na nossa alma e no nosso ser é essa presença que a teologia chamou de presença ativa de imensidade. Deus está em toda a criação e está também em nós, sustentando a nossa existência. Essa presença estabelece um tipo de relação com Deus. Que tipo de relação? Uma relação entre criatura e Criador. Certo? Atos 17, 28, Paulo no discurso ao Areópago, né, ali em Atenas, para os sábios e filósofos atenienses, ele vai falar exatamente isso sobre Deus. Ele vai dizer assim, em Deus nós somos, nos movemos e existimos, ou seja, Deus é o suporte da nossa existência. Colossenses 1, versículo 17 vai dizer assim, ele é antes de todas as coisas, se referindo a Jesus, e todas as coisas nele subsistem. Ou seja, Deus é o fundamento da existência, é Deus que sustenta a existência de todas as realidades. Até mesmo o inferno contém essa presença ativa de Deus. A gente pensa assim, Deus não está no inferno. Veja, Deus não está no inferno na segunda modalidade de presença que nós vamos entender nessa aula. Mas a presença de Deus lá, sustentando a existência das almas que estão no inferno e sustentando a existência do próprio inferno, é necessária, porque se Deus não estivesse sustentando essa existência, o inferno simplesmente voltaria ao nada. As almas voltariam ao nada, as almas que estão condenadas, certo? Então veja, até aí a presença ativa de imensidade de Deus se coloca. Deus sustenta toda a criação. Porém, a nossa alma foi criada para uma modalidade, uma forma de presença maior, que é o que a teologia chama de presença objetiva, uma presença que é gerada pela graça que nos reconcilia com Deus. Por que se fala presença objetiva? Porque nessa modalidade de presença, Deus quer se fazer o objeto da nossa busca.
Deus se coloca e se manifesta em nós, não só para nos sustentar na existência, mas para que nós nos relacionemos com Ele. Veja aqui a diferença. Não é só uma relação entre criatura e criador, mas uma relação entre amigos, uma relação entre pai e filho, uma relação em que Deus não só nos sustenta, mas nos dá a conhecer a Ele como Ele mesmo se conhece. Então essa presença objetiva, ela é fundamental, porque ela é essa presença que Santa Teresa está falando aqui, de quando a alma adentra no castelo interior. Você viu aqui no ponto 2, no capítulo 2 das primeiras moradas, no ponto 8, como ela fala, né? Assim aqui, em redor e por cima deste salão há muitos outros, iluminados pelo sol que reside no centro. O que é essa iluminação? Veja, quando toda vez que Santa Teresa usa essa metáfora do sol, da luz, da iluminação, ela quer dizer Deus se dando a conhecer, Deus nos buscando e nos seduzindo, nos atraindo para que nós o conheçamos cada vez mais. Deus está no centro do nosso ser, iluminando todas as áreas da nossa alma. Todas as nossas moradas, vamos dizer assim. O que são essas moradas? Essas moradas nada mais nada menos são aquele marco de quão perto eu estou de Deus ou de quão perto eu estou do mundo. A alma que está nas primeiras moradas, ela está muito perto do mundo e muito longe de Deus, embora ela já esteja em estado de graça. A alma que está na sétima morada, ela está numa união profunda com Deus. E o que é, portanto, a vida espiritual? A vida espiritual nada mais, nada menos é que essa interiorização progressiva, em que nós vamos nos desvencilhando das coisas do mundo para nos unirmos de maneira cada vez mais profunda a Deus que está dentro de nós. Então veja, a busca, é interessante que o Deuteronômio lá no capítulo 30, Moisés vai falar isso. Veja, Deus não está longe e veja, não é ainda a revelação completa, mas olhe como o Espírito Santo já iluminava, né, os profetas do Antigo Testamento. Ele vai dizer assim, Deus não está longe, né, para que nós tenhamos que subir aos céus para buscá-lo. Né? Deus não está também nas profundezas para que nós precisamos descer lá para buscá-lo. Não, a palavra do Senhor está ao nosso alcance. Então, quando aqui já existe uma intuição revelada pelo Espírito dessa proximidade de Deus dentro de nós mesmos, Ele mais íntimo de nós do que nós mesmos somos. Tá? Então essa presença objetiva é uma presença que é realizada pela graça. Por quê? Porque enquanto a presença ativa, Deus nos sustenta pelo poder, né? Como vai dizer, por exemplo, né, Hebreus capítulo 1, Deus nos sustenta pelo poder da sua palavra, ou seja, pelo poder do verbo, o Filho nos sustenta na existência. Né? Enquanto a presença ativa ela é essa realidade, a presença objetiva, ou seja, a presença em que Deus se faz um objeto de busca, aquele que quer ser buscado e que nos seduz para que o busquemos, essa presença só pode acontecer pela graça. Porque é a graça de Deus que estabelece em nós a amizade com Deus, é a graça de Deus que estabelece em nós a relação de filhos, em que Deus nos adota e nos coloca no seio da Trindade, enxertados em Jesus. E aí Ele nos dá, por essa graça, a fé que me permite conhecê-lo como Ele é, a esperança que me permite desejá-lo e a caridade que me permite amá-lo como Ele deve ser amado. Então, olha aqui como isso é importante. Essa presença objetiva gerada pela graça, ou seja, em que Deus ele resplandece, porque a gente vai entender agora a diferença. Por que eu não posso só me relacionar com Deus a partir dessa presença ativa de imensidade? Por que essa presença objetiva que a graça cria é tão importante? Santa Teresa vai explicar sobre isso. Quando a graça não me reconcilia com Deus, significa que eu estou vivendo no pecado mortal. É aquilo que em Efésios, São Paulo vai dizer, Efésios capítulo 2, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, né? Neles vivíeis outrora, segundo a índole deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Como os demais, né, ele vai dizer, erais destinados à ira, né, e vivieis segundo o impulso da vossa carne, satisfazendo os desejos da carne, né, etc. Então ali Paulo está dizendo assim, veja, você estava morto. Por quê? Porque você estava no pecado, você vivia no pecado. Mas aí ele vai dizer, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Por graça foste salvo. O que é esse por graça foste salvo? É que Deus, Ele alterou o modo de presença, nos reconciliando em Cristo. Aquele Deus que já habitava em nós, nos sustentando no ser, com a graça que nos reconcilia, Ele cria, vamos dizer assim,
uma nova forma de manifestar sua presença. Ele não só nos sustenta, mas ele nos convida a uma relação com ele. Ele nos convida a irmos ao encontro dele, no interior da nossa alma. Santa Teresa, no capítulo 2 das primeiras moradas, no ponto 3, vai dizer assim: aqui podemos considerar uma coisa, a fonte, ou por melhor dizer, o sol, veja a importância da metáfora do sol, Deus está nos iluminando para que nós o conheçamos, né? O sol que resplandece no íntimo da alma não perde seu fulgor e formosura, nunca. Ele sempre está brilhando no interior da nossa alma, mesmo quando não temos a graça. Ora, Danilo, o que acontece quando não temos a graça? Ele vai dizer assim: mas se a alma estiver como um cristal coberto por um pano espesso e negro, então imagine um cristal. Quando a luz reflete no cristal, o que é que acontece? Ele irradia essa luz, não é? Mas se você colocar um pano preto e grosso, né, uma lona ao redor do cristal, o que é que vai acontecer? A luz não penetra no cristal e ele não irradia esse sol. É isso que ela vai dizer. Se a alma estiver como um cristal coberto por um pano espesso e negro, então é evidente que, dardejando o sol, seus raios não resplandeceriam no cristal. Ela vai dizer assim: ó almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo, compreendei vosso estado e tende compaixão de vós mesmas. Persuadidas dessa verdade, será possível que não procureis tirar de vós esse piche. Piche, né, é aquela coisa preta, né, que gruda, o pecado que obscurece o cristal. Pensai, se a vida vos acaba nesse estado, jamais tornareis a desfrutar dessa luz. Então, nessa realidade do pecado mortal, o que Santa Teresa está nos dizendo? Deus está brilhando no nosso interior, mas é como se a nossa alma estivesse coberta, né? Ou se essa fonte de luz estivesse envolta num tipo de tecido que impede que os raios eles cheguem e eles reflitam dentro da nossa alma. Então, o que é que acontece? A presença ativa de imensidade, né, sem a graça, é isso. É Deus nos sustentando no ser, mas nós estamos mortos espiritualmente. Então, o que Deus ele quer nos fazer? O que ele quer fazer conosco? O que Deus quer fazer conosco, e isso foi que Santa Teresa ensinou, né, em toda a sua obra, e sobretudo no Castelo Interior, que nós vamos estudar nesse curso, é que a vida interior acontece quando, né, saindo do estado do pecado mortal pela graça, né? Então você tem um encontro com Jesus, você confessa ou então é batizado, né? Se arrepende e ali a graça reata o seu relacionamento com Deus, né? Coloca você de novo num relacionamento de amizade com Ele. Quando isso acontece, o que é que acontece? É como se esse piche, esse pano escuro, ele fosse retirado, removido. E o sol que sempre esteve no centro, né? Sempre esteve no centro, ele agora brilha para você. Você consegue vê-lo. Mesmo que seja de longe, nas primeiras moradas, mesmo que a luz pareça não chegar muito, a gente vai entender isso na próxima aula, mas já está numa nova forma de relacionamento. Você não está mais fora do castelo, você está dentro, mas você está na borda ainda. E a gente vai entender ao longo do curso que caminho é esse que nós percorremos até chegar ao centro do castelo interior, tá certo? Então, a alma é convidada, portanto, a viver esse caminho. E esse caminho é um caminho de união. Porque quanto mais você se aproxima do centro, mais perto da união, mais unido, vamos dizer assim, factualmente, ou seja, mais unido concretamente você está a Deus. Mas essa união ela é transformante, né? Até chegar um ponto na sétima morada, no centro da nossa alma, em que essa união é uma união perfeita. E nós vamos entender isso ao longo do curso. Por onde vai se dar essa união? Sobretudo por duas faculdades, pela vontade e pela inteligência. Né? Santa Teresa vai falar lá nas sétimas moradas, a gente vai concluir a nossa aula com essa citação, né? Ela vai falar lá nas sétimas moradas, no capítulo 3, versículo 4, o seguinte, sobre essa união da vontade. Olha o que é uma alma que chegou à sétima morada. Tá? Ela vai dizer assim: o segundo efeito, né, de ser, vamos dizer assim, unido a Deus dessa forma na sétima morada, né, é um grande desejo de sofrer, que, entretanto, não inquieta a alma, como em outros tempos. Você tem medo de sofrer, você se inquieta diante do sofrimento, né? Se você se inquieta, é normal, porque você ainda não tem um amor tão forte a ponto de desejar padecer por Deus, né? É um caminho. Ela vai dizer: a alma chegada a este ponto tem ânsias tão extremas de que nela se cumpra a vontade de Deus, que acha bom tudo que Sua Majestade faz. Então, olha, a união profunda da vontade. Então, o que nós vamos trabalhar ao longo desse curso? Como que nós vamos dilatando a nossa vontade?
para amar mais a Deus. Depois, né, além desse grande desejo de padecer, né, existe uma iluminação da inteligência, que Santa Teresa vai descrever isso também nas Sétimas Moradas, né? A luz do sol, ela brilha de uma maneira completamente intensa. Isso significa o quê? O nível de conhecimento de Deus é completamente outro. Por quê? Porque a alma aqui, ela contempla, não vou dizer face a face, mas ela contempla de uma maneira tão absoluta, vamos dizer assim, tão intensa quanto uma alma humana nessa terra pode contemplar, que ela é toda tomada pela luz de Deus que invade sua alma, certo? Então esse é o caminho da vida espiritual. A vida espiritual é uma interiorização progressiva. Por quê? Porque é um caminho de encontro de nós que estávamos fora de nós mesmos, procurando nas criaturas aquilo que só Deus pode nos dar. E de repente percebemos que esse Deus é Ele que pode nos completar. E esse Deus está dentro de mim, está dentro de você. E pela graça, dentro de mim, dentro de você, Ele quer nos levar a um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Até um ponto em que nós, como almas e esposas, possamos nos unir no matrimônio espiritual com Ele, que é o que Santa Teresa vai chamar de sétima morada. Beleza? Então, essa foi nossa primeira aula. Segunda aula nós trataremos das características das almas nas primeiras moradas, certo? Muito obrigado, fiquem com Deus. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.